Olá, novamente. Tudo bem? Queria agradecer aqui a presença de todas, de todos, e nós estamos fazendo hoje a abertura, então, oficial da terceira edição da Festa Literária Internacional de São Sebastião. É uma grande alegria estar novamente aqui abertas, as portas abertas, né? E nós tivemos agora a abertura online, né, pelos canais do Instituto Mapmalanga, como vocês já viram. No online, nós vamos ter um pequeno intervalo, depois retoma às 14 horas com uma mesa literária online também, mas que pode ser assistida aqui do telão. E, a partir das 16, nós vamos ter uma roda de conversa muito bacana sobre histórias caiçaras e meio ambiente aqui, com a Alessandra Pericão, mediando, com a participação de Dona Neide, de Priscila Siqueira, de Daniela Outi, da revista Jussara, né? Aqui a gente está com a representação da revista Jussara aqui também, né? Nesse momento. Então, mas apenas para dar então esse bom dia, a gente queria muito compor aqui uma mesa, né? Para que a gente possa ouvir um pouco dos representantes aqui da cultura e da educação sobre esse trabalho, né, com literatura que motiva tanto, e a prefeitura que vem também de uma ação, né, envolvendo aí a biblioteca, e isso é uma coisa espetacular. A chefe Adriana Saldanha, ela subiu, ela desceu novamente, né? Ela tem lá o compromisso com a cozinha. Não sei se ela vai conseguir subir, mas eu queria, então, deixar aqui com a Penélope Martins, né? E chamar também para compor aqui essa nossa mesa a de Bailson Cuba, que é o diretor artístico da Fundas, por gentileza, e a Carla Prado, que representa aqui a secretária Marta, secretária da Educação, né? E daqui a pouquinho, se a Adriana subir, ela estará aqui com a gente novamente. Aí eu queria chamar a Alexandra Pericão. Por favor, Alexandra. 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 Ela tá, a Ângela está confundindo eu com a Alexandra, porque eu sou Penélope Alessandra. Ah, não estou confundindo, não. Pericão, que foi a curadora da primeira FLIS em 2018 e da segunda, que foi somente online em 2020, né? Gente, que honra, né? Que alegria, que felicidade. Acho que nós somos sempre seres carentes de alegria, né? De felicidade, desse estado assim de entusiasmo. E esses momentos de festa, eles despertam esse estado de entusiasmo e alimentam a gente assim durante bastante tempo, renovam, né? O nosso lugar no mundo, assim. Foi muito bonito começar hoje uma conversa tão generosa ali, virtualmente, e esse lugar do virtual, a gente tem entendido muito esse lugar, né? O que é, quais são as pessoas de verdade, né? A gente outro dia eu encontrei com uma pessoa, ela falou, nossa, você é mesmo parecida com o que a gente vê na sua rede social. E aí eu falei, que bom, né? Viver essa afinação de instrumento, de coerência com o que a gente fala, pensa e como a gente está no mundo. E aí, antes da gente conversar aqui, saudar o pessoal que está à frente das políticas públicas, tão essencial para a gente pensar educação, cultura e meio de vida, viu? Que é muito importante a gente também dialogar com o poder público nesse lugar, né? Servidores públicos que estão realmente fazendo com que a nossa vida social coletiva seja possível. Eu quero ouvir uma história da nossa concurso curadora Alexandra Pericão, que também é minha parceira e que eu rendo homenagens todos os dias pelo trabalho dela contínuo e sempre muito empenhado nas causas de direitos humanos como um todo. Eu acho que, antes de tudo, a gente podia trazer a voz na história. Todo mundo quer ouvir uma história aqui. Aí a gente proseia depois. Já, sim. É o jeito que a gente melhor se apresenta. É verdade, eu sou a melhor contando história, eu acho. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz da gente estar na terceira edição, só fazer essa pequena introdução, né?
e dizendo que contei muito com a ajuda da Janaína, não foi nem ajuda, a gente foi co-curadora mesmo, principalmente nessa coisa da literatura afro, né, brasileira, ela foi muito importante também, agradeço muito. A Bel também foi muito importante, agradeço demais, uma participação linda. E vocês todos, né? O Adiba sempre presente, sempre nessa construção com a Casa Brasileira. Fico tão feliz disso ter criado raízes, e vocês também da educação, né? Então, parabéns aí por estarem juntos, né? E parabéns à casa, Adriana, parabéns você, que agora pega esse bastão, junto com o Argolo, com a Truduá, enfim, né? Uma gente maravilhosa, é a Sheila. Bom, o que eu digo é o seguinte, né? Eu vou contar essa história e vou dizer depois porque a gente não costuma contar os motivos das histórias, mas eu vou usar, né? Eu vou contar uma história do povo Mandinga. É uma história do Kasagananina. Kasagananina era um guerreiro muito destemido, o mais destemido do povo Mandinga. Kasagananina, quando dava um volteio com a sua arma, ele derrubava de uma vez só 20 antílopes. O cara era... De uma vez só, quando ele olhava, assim, o olhar dele era tão fulminante, Américo, que quando as flechas dos povos inimigos vinham em sua direção, elas paralisavam no ar, de tão forte que era aquele olhar. Então, ele era o cara do povo Mandinga. E um dia, quem vai falar esse nome? Kassakanga Gananina. Tem que falar rápido, senão não vai. Kassakana Gananina. O Kassakana Gananina, ele estava voltando de uma caçada. Estava com os amigos e tal. Nisso, ele viu um velho, muito velho, todo curvado. O velho estava lá, curvadinho, trazendo histórias de terras distantes, das terras dele. E eles quiseram ouvir aquele velho, muito velho e tal. E o velho começou a contar que onde ele morava existia um pássaro muito poderoso, um pássaro que era enorme, que quando abria as asas, o sol escurecia. Esse pássaro se chamava o pássaro gonobo. O pássaro gonobo, ele também tinha uma habilidade. Ele se transformava, de repente, numa bola do tamanho do punho de uma mulher. E era uma bola tão pesada, mas tão pesada, que se caísse ao chão, abria fendas, grotas profundas. Eles ficaram em silêncio, ouviram a história do pássaro gonobo, e os amigos desafiaram Kassakana Gananina. Desafiaram a enfrentar o pássaro gonobo. Kassakana Gananina, né, ficou assim, com sua cabeça, pensou bastante e aceitou o desafio. E foi em direção ao pássaro gonobo. Foi em direção ao sol poente, andou 7 dias e 7 noites, andou. Quando finalmente chegou perto da vila ali, perguntou-se onde é que era realmente a posição, né, geográfica do pássaro. Lhe deram, ele entrou pela floresta e ele entrou numa clareira. Quando ele entrou nessa clareira, ele realmente viu que o dia tinha virado noite. E ele olhou para cima e o pássaro estava com as asas abertas, assim, voando ali naquela região, sobrevoando. Ele não teve dúvidas, ele pegou a sua arma, seu ponteio, e ele jogou. E quando ele jogou, na primeira jogada, no seu primeiro volteio, aquilo passou pelo olho direito do pássaro e cegou o pássaro no olho direito. Na volta do ponteio, voltou e cegou o pássaro no olho esquerdo. E aquele pássaro que estava voando, lindo, majestoso, ele começou a se fechar, se fechar, se fechar. Aquela forma de pássaro começou a se transformar numa bola. Aquela bola do tamanho do punho de uma mulher. E quando aquilo caiu no chão, abriu uma fenda profunda, uma grota enorme, e ele respirou e se sentiu vitorioso. Ele era o Kassakana Gananina. Só que ele não tinha percebido, mas uma pena do pássaro gonobo vinha voando, 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 e aí sim ele sentiu, a pena pousou aqui, ó, na nuca do Kassakana Gananina, e o Kassakana Gananina, na mesma hora, caiu ao chão, com o peso daquela pena. E, ao mesmo tempo, ele fazia esforço, e quanto mais esforço ele fazia para levantar, mais ele afundava, a tal ponto que o seu queixo já estava enterrado. E olha que ele lutou bravamente para levantar dali, e nada, não conseguia. Passou-se um dia inteiro, uma noite inteira. Depois disso, apareceu uma velha, muito velha, porque nas histórias só tem velhos muito velhos.
E essa velha, muito velha, apareceu com uma criança ao ombro. E ele então disse: senhora, senhora, por favor, ali do chão mesmo, senhora, por favor, chame todos os guerreiros da sua vila e peçam para eles aparecerem aqui e me ajudarem a levantar. A velha, muito velha, olhou para ele e fez assim: mas o que queres? Queres que eu mobilize toda a minha vila para te tirares esta pena? A velha, então, agachou com a criança ao ombro ainda e a pena voou para bem longe. E Kassakana Gananiza se levantou naquela mesma hora. Confuso, não entendeu nada. Foi-se embora para a sua terra. Na sua terra, ele contou aos anciões o que ele havia vivido. E o mais sábio deles se levantou e disse: pois é, Kassakana Gananina, para quem não sabe o que é um pássaro bonobo, uma pena é só uma pena. E o guerreiro, então, tomou a decisão mais certa da sua vida. Deixou as armas em casa e foi percorrer o mundo atrás da única coisa que ele achava que agora valia a pena: a inocência, a coragem que vem dessa inocência. Então, quando eu digo que num país, a gente está agora vivendo num momento... Viva o povo mandinga, né? Viva o povo mandinga, com as suas histórias. A gente está atravessando, né? A gente passou uma era tão esquisita, com muitos resquícios ainda, né? Uma epidemia trevosa aí que se abateu sobre o nosso país e que ainda tenta, né, ainda se reerguer, né, da tumba. Mas a gente, desde 2018, fazendo festival, né, e acreditando que é possível, apesar de todo o movimento contrário, é de uma certa ingenuidade, mas não a ingenuidade dos tolos, a ingenuidade de quem é esperançoso, de quem é otimista, de quem acredita na força da palavra, na força da arte, da música, na força da cultura, da educação. Então, essa inocência, né, que nos motiva, que nos encoraja. Então, que a gente não tenha medo do pássaro gonoba, porque uma pena é só uma pena. E a gente está mostrando que a gente está vencendo essa parada. Então, é isso, gente. Parabéns pela 3ª edição da FLIS. Isso é abrir, né? Abrir uma conversa, falar de encontros, de festa literária, é abrir uma conversa trazendo a história, que acho que o que nos faz diferente, nosso poder especial. Eu falo para as crianças, quando eu reúno criança para contar a história, eu falo: qual é o nosso poder especial? Porque toda a espécie tem um poder especial. E eles ficam olhando assim, eu falo: gente, pensa só, um puma corre, o poder especial dele é correr muito. A gente não corre, não. Se disputar com o puma, a gente vai perder, né? E eles ficam pensando, qual será, né? Vão ficando intrigados, né? Porque criança adora achar um poder especial, né? Aquela coisa do super-herói, da super-heroína. E o ser humano tem isso, essa vaidade da gente sentir, porque, a bem da verdade, a nossa espécie ela é a única espécie que domina as outras espécies, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Então, a gente deve ter algum poder especial. E o nosso poder especial talvez seja conseguir contar a história. Olhar para o passado e reunir todos esses aprendizados numa história simbólica, metafórica, que espelha para o futuro saberes que a gente não pode esquecer. E, por conta desses saberes que a gente não pode esquecer, essa espécie ela vai avançando na forma que ela vive, que ela se organiza. Porque, pelas histórias, a gente não esquece de coisas que a gente não pode esquecer para continuar vivendo. Os períodos tristes também trazem histórias que a gente precisa aprender a contar para não esquecer, para não voltar a repetir. E, às vezes, é de muita dor esse lugar da literatura também. Porque a gente lê
e fala, nossa, né? Eu já escutei isso da minha filha, mãe, eu não suporto tanta história triste. Eu preciso de outras histórias no meio disso. E, realmente, tem algumas histórias que, ao contrário do que disse o poeta, para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza. Infelizmente, algumas histórias não sai samba, sai silêncio, né? Um silêncio, às vezes, até constrangedor. Mas a gente precisa fazer com que essa história chegue a mais pessoas, para que elas não se esqueçam e não repitam. E a gente avance para outras narrativas. Esse é o nosso poder especial. E é um poder que, para o bem e para o mal, não se exercita sozinho. Porque se eu conto uma história, eu preciso de alguém para escutá-la. E aí eu só existo quando aquela história é escutada. Sozinhos, nós não somos nada. A gente não fala para a gente mesmo aquilo que a gente já sabe de dentro da cabeça da gente, né? Mas a gente precisa que o outro escute. E na hora que o outro escuta, a gente é. Meu amigo Adiba está há tanto tempo nessa luta dentro do poder público, da prefeitura. Muito obrigada. Estar aqui contigo é uma honra. Nós, além de tudo, somos amigos e eu fico muito feliz por esse momento, né? As voltas que o mundo dá. A Diba está aqui para falar um pouquinho pelo Fundas. E a Kaila, minha querida, pela SEDUC, Secretaria de Educação aqui de São Sebastião. Vamos escutá-los um pouco, parceiros importantes. A gente não pode fazer uma festa sem parceria dos poderes públicos, porque as políticas públicas é que perpetuam as formações leitoras, o desenvolvimento leitor na cidade, o comprometimento com a educação pela cultura. Cultura é transformadora, não é, Kaila? É transformadora. Então, vamos passar para a moça primeiro, pode? Quantas metáforas lindas, né, aqui sendo construídas, e esse é um dos nossos trabalhos também, fazer com que os alunos compreendam as metáforas, aprendam a construir metáforas a partir das suas próprias histórias. Nós temos uma rede com 64 escolas, então quantos alunos, quantas vidas, né, são ressignificadas a partir das experiências culturais possibilitadas dentro dessa parceria, né, com os processos formativos que, ano passado, os nossos professores tiveram a oportunidade de fazer o curso com o André Argolo, para aprender a trabalhar melhor com a literatura, levar para a sala de aula, a partir das políticas públicas, daquilo que é possibilitado, com programas, né, como Na Onda da Leitura, os Jovens em Atuação, que é um projeto de teatro. E, a partir dessas falas, dessas histórias, eu penso em Mia Couto, eu penso em Terra Sonâmbula, né? Nós estamos exatamente nesse momento, né, de acordar novamente. Acordar, ainda estamos um pouco sonâmbulos, mas lutando para acordar, né, e para trazer esses caminhos, né, pensando na história, o Mundiga, o Kinzu, que são personagens, e os diários que são encontrados na narrativa, e por meio da leitura dos diários, lá na obra do Mia Couto, eles aprendem sobre o passado para poder ressignificar o presente, compreender quem eu sou no presente a partir das histórias do passado, as histórias que estão no diário, né, que eles encontram perto do machimbombo, né? Então, é uma construção metafórica a partir dessa terra sonâmbula e que acorda por meio da educação, por meio da cultura, e esse processo, né, de construção metafórico, possibilitando para os nossos alunos essas oportunidades, para os nossos professores também. Então, quero agradecer por todas as parcerias, também com a Janaína, né, que agora coordena Na Onda da Leitura, a Isabel, que esteve ano passado nas nossas escolas, num trabalho com todos os alunos dos segundos anos, falando sobre a obra literária dela também, e a Casa Brasileira, o Instituto Mapmalanga, a partir de todas essas parcerias, a Fundação Cultural, por meio do Adiba, e da Lala, do Miguel Arcanjo, todos
toda essa parceria que possibilita que realmente a gente desenvolva, né, esse diálogo com os nossos alunos e ressignifique também as histórias de vida deles. Bom dia. Difícil até falar, né? Porque são tantas palavras que eu acho que já sintetiza esse momento. Vou retomar um pouquinho aqui o último diálogo que nós tivemos, que eu tive com a Adriana. Nós ficamos muito emocionados, emotivos, estávamos muito sensíveis, choramos, né? No vídeo, assim, eu vejo esse lugar virtual que eu acho que é uma das únicas coisas que ficam desse momento triste que a gente ainda está passando, mas de distanciamento. Eu acho que são esses encontros que a gente pode ter ainda de forma virtual e poder fazer com que uma festa como essa ela possa se propagar ainda mais pelo universo virtual. Mas nós conversamos muito quando eu vim pedir o apoio, a ajuda da Casa Brasileira, do Instituto Mapumaalanga, para estar conosco na São Sebastião Literária. E a Casa Brasileira abriu suas portas e janelas e esteve com a gente. Eu conheci outros mestres, outras pessoas, por meio dessa nossa parceria, e nós pudemos realizar, no ano passado, a São Sebastião Literária. Mas essa parceria, eu acredito que venha desde 2017, 2018, com a Casa Brasileira, e nós, né, representantes do poder público dentro das políticas públicas de cultura, que é a Fundação Cultural, nós nos sentimos muito honrados mesmo de ter essa parceria, que eu acho que já colhemos muitos frutos, principalmente na formação, no processo de formação dos nossos artistas, dos nossos fazedores de cultura. Eu acho que a Casa Brasileira e o Instituto Mapumaalanga representa muito já em São Sebastião esse lugar, essa preocupação de não fazer ficar um lugar aqui fechado entre alguns intelectuais que ficam pensando, mas esse lugar que pensa na comunidade, que pensa no município. Acho que quando a Adriana veio trazer essa proposta, a Ângela juntamente, e o tempo todo nos provocando também, porque não é só um lugar de uma fala que venha para agradar, para falar o que é bonito, para agradar, sei lá, o poder público, mas é um lugar também para provocar e para apresentar um pouco a realidade. Né, a gente falando desse lugar do ambiente, eu acho que é muito importante a gente cair para a realidade mesmo, porque a gente vai, às vezes, para um lugar muito poético, né? Eu acho que a conversa de vocês ali com a Janaína veio um pouco nesse lugar também, da gente aceitar a nossa realidade. A gente está num lugar lindo, mas que tem muitas dificuldades, né? A gente tem uma população em situação de vulnerabilidade social, a gente tem um encontro, uma pluralidade, como a Janaína coloca, muito grande, em relação à questão, principalmente das culturas, que aqui o litoral traz esse encontro. Tem a cultura tradicional caiçara, que já vem dessa mistura toda, mas a gente acolhe cada vez mais pessoas diferentes, e a gente tem que também saber lidar com o outro, com as diferenças, né? E eu vejo a Casa Brasileira como um lugar muito livre. Eu vejo essa festa literária como um lugar muito livre, onde a gente possa falar o que pensa, porque querendo ou não, em algum momento, o poder público ele se prende a algumas amarras e algumas estruturas que compõem. E eu vejo muito importante esse lugar, é um ponto de luz, é um ponto de cultura. Vamos pela metáfora, por isso que eu falo que é um ponto de luz, porque vem esse lugar de trazer essa luminosidade para o município. Então, a gente fica muito feliz mesmo de poder realizar essa parceria, mas que seja, cada ano, um momento que a gente possa ampliar cada vez mais. Eu trago algumas palavras do Atahualpa, por exemplo, que ele fala: a gente precisa se infiltrar, a gente precisa aproveitar as brechas. Então, eu acho que a gente precisa aproveitar esses momentos que existem de diálogo entre o poder público, a sociedade civil, que a gente possa ouvir. A gente está aqui nesse momento, mas a gente também é muito provocado pelo nosso Conselho de Cultura, em especial aqui falando da área de literatura, que tem a Nícia, já teve a Bel, teve a Janaína, mas a gente poder ouvir a sociedade, aproveitar esses momentos de diálogo. A gente presenciou aí, como a gente já disse, momentos com pouquíssimas escutas, né, onde as pessoas estavam cada vez mais ensimismadas, com as suas verdades absolutas. A gente já experimentou disso e viu que isso é uma coisa muito ruim, né? O Brasil sofreu muitas consequências, não somente na questão do intelecto, da cultura,
mas também sentiu na pele com tantas pessoas que morreram aí com essa Covid, ainda estão morrendo algumas pessoas, negacionismos, né, em relação principalmente à vacinação. Então, eu acho que isso é um lugar da ignorância que a cultura, a arte, a literatura precisa estar o tempo todo armada, não com as armas, mas com outros tipos de arma, né, para que a gente possa dar continuidade. Eu sou um pouco devagar, mas eu vou falar um pouquinho assim, porque a minha formação é em teatro, né? E eu participei de um festival recentemente que um grupo de teatro falou: ah, não, a gente tirou as armas da cena e a gente está usando só o dedinho. E aí eu peguei e falei o seguinte: esse dedinho é muito mais perigoso do que essa arma que vocês querem tirar de cena. Então, eu acho que a gente precisa tomar bastante cuidado, ficar muito atento, relembrar. A Europa, eu acho que a Alemanha sempre fala, tem uns discursos falando sobre isso, esses cuidados que a gente precisa relembrar, a gente não pode esquecer, porque a gente já sabe que o brasileiro, eu falo pela minha mãe, que ela não fala a palavra câncer, ela não quer que fale, não fala agora sobre tal assunto, e a gente precisa relembrar sim, porque a gente já passou por uma experiência muito complicada nesse lugar de achar que está tudo bem e não está tudo bem. E eu acho que a Casa Brasileira, a literatura, a arte, tem esse lugar de estar sempre lembrando que não está tudo bem, que a gente precisa do belo, da beleza, da poesia, mas sempre voltando nesse lugar, né? De transformar e saber tocar também nas nossas feridas, trazer para a realidade, isso é muito importante. Eu fico muito feliz dessa terceira edição e desejo aí vida longa e a gente aproveitar essa oportunidade para que a gente se fortaleça para cada vez mais a população, eu acho, sentir a necessidade, pedir que tenha, que implore que tenha, que cobre que tenha. Isso é muito importante nessa nossa caminhada, enquanto estivermos aqui, que a gente possa ajudar nessa caminhada a fortalecer esse projeto fantástico que é a Festa Literária Internacional de São Sebastião, a FLIS, e também a Casa Brasileira. Aproveitando a fala dele, que é tão empolgante, né? Então, assim, só lembrando que a gente vai ter na festa o Célio Turino, numa das mesas, que é um desses entusiastas sobre pontos de cultura e sobre como a cultura tem que entrar de rodão, sem medo, né? Fazer multirões. Então, assim, fiquem ligados. E eu que vou mediar, olha que prazer, né? Mas vai estar o Célio Turino, gente, não dá para perder. Bom, só assim, oficialmente, porque eu sou muito extraoficial sempre, eu sempre fico já diminuindo os nomes, né? Porque já quero trazer para perto, para a intimidade. A Kaila é Kaila Prado, tá? É a nossa representante da SEDUC, Secretaria de Educação de São Sebastião, e o Adiba, para mim Adiba, para nós Adiba, é Adiba Ailson Cuba, diretor da Fundas. Então, quem quiser procurar, agora falar dos nomes completos, né? Porque às vezes a gente quer procurar também um pouquinho da pessoa aí nas redes, mais informação sobre trabalhos. Bom, as falas não são complementares, elas dialogam, né? Elas dialogam no sentido da gente entender que realmente o estado de vulnerabilidade ele lembra a gente nesse plano real, né? Na vida real, que um corpo com fome, um corpo doente, às vezes é um corpo que tem necessidades mais urgentes do que a arte, do que pensar, do que refletir, do que apreciar algo da nossa produção cultural. Existem fomes que são urgentes, né? E a cultura, eu acho que ela também se ocupa disso, discutir as urgências. Por isso que, quando a gente se reúne para fazer uma programação cultural, a gente tem vários momentos de devaneio, de utopia, de sonho, que é para continuar perseverando nessa inocência de acreditar na vida. Acreditar na vida. Porque nada na natureza desacredita da vida, só o ser humano desacredita da vida. A natureza não desacredita dela mesma, porque ela é imperiosa.
não é? Larga um prédio aí. 1 ano depois, 2 anos depois, está rachado, começa a nascer broto, árvore brotar da parede. Você fala, gente, a natureza toma de volta. A natureza não desacredita dela mesma, mas nós também fazemos parte da natureza. Então, nós não podemos desacreditar do ser humano, da natureza, dessa natureza que nos compõe. Por isso que é tão bom escutar uma história, ouvir a reflexão de alguém, porque a gente ouve e se emociona vendo. Eu pedi para a Ângela, na nossa programação, dar um jeito de encaixar, conversar com a Janaína Figueiredo para que ela fosse a primeira entrevistada, porque ela é uma autora aqui da terra e indicada o ano passado com uma obra de literatura para a infância para o Prêmio Jabuti. Parabéns! Há tempos que a gente já se conhece. É muito bacana quando a gente vê uma autora com um livro que começa a acontecer nesses reconhecimentos, porque a literatura ocupando esses espaços, quando você está, quando eu estou, quando outra pessoa está, estamos todos, né? São espaços a conquistar, que cada conquista é a conquista do todo, é a conquista de todos nós. Fazer um Brasil leitor, fazer um Brasil que se escuta, que se lê. Então, eu queria que a Janaína, que foi a nossa primeira entrevistada e que também está ocupando um lugar junto com o pessoal da Prefeitura de São Sebastião, falasse um pouquinho com a gente, conversasse um pouquinho. Você vai ceder o seu lugar para ela? Ai, que gentil. Isso, então pronto, venha para cá, Chan. E depois que a Janaína deu uma palavrinha, a Luciana, se puder dar uma palavrinha com a gente, a Shirley também, que chegou agora, vai dar tempo dela respirar, porque ela estava em atividades, para a gente escutar um pouquinho essas outras pessoas que, nesse coletivo, estão levando à frente esse trabalho que não dá para fazer sozinho, não. A gente vai sempre se dando as mãos. Obrigada. Obrigada. Eu posso chamar a Zilza também, que está trabalhando conosco lá. Pode, chama Senta todo ali, mundo. Zilza. Olha, chama Brincadeira das Cadeiras. Ela falou que queria tirar uma foto comigo, a gente já vai tirar agora. Gente, bom dia a todos e a todas. Eu nem sei que horas são, não sei se é bom dia, mas vou dar uma salvação aí, um salve, salve para todos. Estamos na virada, né? Porque eu vejo São Sebastião, a cidade, quando a gente... Você é de cidade pequena? Eu sou de Mogi das Cruzes. Então, de cidade pequena. Aqui, quem é de cidade pequena sabe que a gente lida com a cidade como se fosse nossa casa, né? A gente parte em algum momento, mas sempre existe a promessa de retorno à casa. Então, São Sebastião é minha casa, casa de muitas pessoas. E nessas cidades pequenas, eu morei muitos anos em São Paulo, a gente sabe que tem uma outra dinâmica a cidade, né? Em São Sebastião existe um grupo de pessoas, né? Um grupo aguerrido, né, que luta muito por essa casa, né? Levanta bandeiras, e uma das bandeiras que a gente tem lutado bastante aqui é realmente transformar a cidade numa cidade leitora, num território leitor, né? A gente está fazendo, queria com a grande Bel, que também é uma escritora da terra, né, Bel? Faz trabalhos lindos, ela é escritora e ilustradora, e a gente tem conversado, até nem conversei com a Diba, mas estamos aí iniciando uma conversa de construção de um plano do livro aqui, né? O plano do livro, um plano municipal do livro para São Sebastião, né? Para construir esse território leitor aqui. Um território leitor pensando também, atravessado por essas questões que são as nossas bandeiras, também a minha bandeira, que é a questão da luta contra o racismo, né? Então, um plano do livro atravessado por todas essas questões que são importantes para nós aqui no mundo e, particularmente, em São Sebastião, né? Então, eu queria falar sobre isso, a parceria da Secretaria de Educação nesse sentido.
tem criado um espaço para discussão, né, da construção desse plano, da valorização dos escritores locais, né? Então, em breve vamos ter aí um edital de chamamento público para esses escritores locais terem um espaço de divulgação do seu trabalho, né, nas escolas, para os alunos terem esse contato. Eu e a Bel fizemos, no ano passado, uma visita em todas as escolas da rede, de ponta a ponta. São Sebastião, Penélope é uma tripinha, a gente costuma dizer que é uma tripinha, né? Então, o acesso, às vezes, é um pouco conturbado. Então, isso já é, inclusive, uma atuação política mesmo, né, de fazer esse percurso por esse território que já é tão estreito, né, e que, às vezes, também interfere na comunicação. Então, a gente fez esse trabalho de escola em escola, e o resultado maravilhoso de poder conversar com essas crianças, com esses jovens, né, e eles entenderem que a escrita também é um lugar de possibilidades, cheio de possibilidades, né, porque, muitas vezes, o livro chega, né, mas a gente tem ali alunos que escrevem, e, quando o livro chega e tem o contato ainda com os escritores, é como se ali alinhasse, né, aí juntasse as pontas dessa costura, né. Então, foi muito rico, e a gente tem vontade de ampliar isso, né, de ampliar essas vozes escritoras, né, que estão dentro das escolas do município. Tá? Então, queria falar um pouco dessas ações políticas, porque isso requer ação política, né, de enfrentamento dessas questões e de uma construção coletiva, né. Eu acho que a gente está num momento difícil, importante, mas difícil, né, de um ativismo que uma socióloga chamou de narcísico, né. Então, acho que a gente precisa enfrentar isso e pensar numa construção coletiva dessas questões, né. Então, é isso que a gente tem feito nessa casa que se chama São Sebastião. Agradecer a parceria da Fundas. O Adiba, assim, é excepcional. Ele fez, eu falo para todo mundo que ele fez realmente a diferença na gestão, né, da cultura aqui de São Sebastião. Todo mundo concorda, né, que realmente foi um divisor de águas. E agradecer à Secretaria de Educação também por essa abertura e por esse programa. A gente está construindo aí uma parceria muito legal com... Ai, não vou falar, é segredo. Mas vocês vão ver que, olha, é uma parceria muito bacana aí para a leitura, né? A gente vai fazer uma coisa muito bacana aí, e de todas as conquistas que estamos batalhando há anos, acho que agora chegou a hora, né? Tá certo, minha gente? Obrigada por tudo. A Zilza vai falar um pouquinho. A Zilza está reestruturando as salas de leitura do município. Está com essa missão aí difícil, né, Zilza? Mais prazerosa. Vamos passar para a Zilza. Que bom. Isso é realmente de um valor assim, que a gente incalculável, né? A gente programa uma coisa, vamos abrir assim, vai falar fulano, aí pronto, vem a janela. Olha como a dinâmica do nosso poder especial faz as coisas acontecerem, né? A gente vai contando a história e um vai chamando o outro para a história e o outro para a história, e quando a gente vai perceber, estamos todos ligados. E esse ano, com críticas que possamos ter e temos que fazer, porque a administração pública, ela é claro, ela está no nosso olhar sempre também para as críticas, não é? Isso também é fazer política, é fazer crítica, sempre no intuito de construir algo também, né? Porque fazer a crítica só pelo prazer de destruir o que está sendo feito, às vezes com muita dificuldade, é de uma bobagem, de uma estupidez imensa. Mas nós temos uma Secretaria do Livro e da Leitura no governo federal a partir desse ano, e é algo para deixar registrado nesse momento, porque é uma conquista política muito importante. E a Janaína trouxe essa ideia, né? O município discutiu um plano leitor, uma lei municipal para
desenvolver os leitores, investir nos educadores, investir nas salas, nos acervos, na compra de livro, porque uma sala de leitura, uma biblioteca, às vezes vai poder falar para a gente, não vive de doações, ela precisa ter verba para comprar o que ela quer, o que ela deseja, e investir nas formações que ela precisa. Então, nós temos muito a discutir nas políticas públicas, até porque o município é a parcela da administração pública que está perto da gente. Ela está mais perto do que o Estado e do que o governo federal. Então, pensar o planejamento da nossa cidade e a sociedade civil junto, pensar uma política de leitura, algo que você disse muito importante também, a cidade dar a oportunidade das crianças nas escolas olharem os seus autores. Porque, às vezes, traz gente lá, que eu acho maravilhoso, tá? Pode me trazer. Traz gente lá do Sul, lá do não sei aonde, e, às vezes, aquela autora que está na cidade, que conta histórias sobre... Está publicando, está sendo lida lá também no Rio Grande do Sul e não está sendo lida na cidade dela. Pois é, não, mas e a Janaína e outros aqui que, com certeza, são lidos em outras localidades, mas é muito importante para a criança, para o jovem, ele olhar e falar, nossa, na minha cidade, passando pela minha rua, olhando essa praça que eu brinco, se banhando no mesmo mar que eu me banho. Então, isso dá um pertencimento daquele lugar da literatura, não é, Shirley? De dizer assim, gente, é gente que minha aqui fazendo literatura. Então, é fundamental pensarmos política pública. E uma festa literária é uma provocação para uma política pública. E aí, vamos ouvir você, minha lindeza. Bom dia. É bom dia ainda, né? Meu nome é Zilza. E aí você citou várias vezes sobre a mãe, então eu quero falar da minha mãe, tá? Meu nome é Zilza, esse nome foi escolhido pela minha mãe, Zilda, que foi uma mulher maravilhosa, que eu tive a honra de tê-la como mãe, tá? Ela desencarnou aos 47 anos de idade, na idade que eu estou hoje, mas os ensinamentos dela estão para sempre no meu coração, e eu fico muito feliz em lembrar das minhas origens, tá? Que bom, dona eu estou emocionada. Que bom. Eu estou muito emocionada desde quando eu cheguei aqui nessa casa, porque hoje não era para eu estar aqui hoje. Eu estou fazendo um trabalho a convite da Janaína Figueiredo, sou funcionária da prefeitura há 24 anos e eu estou no melhor momento da minha vida, assim, profissional, pessoal, trabalho com o que eu gosto. E tem pessoas lindas aqui que eu conheci, tive o prazer de ser aluna dessa maravilhosa. Fiquei feliz quando eu te vi aqui. Gente, maravilhoso, tá? Então, eu sou muito grata em fazer parte desse trabalho de... nós estamos desconstruindo um padrão, tá? E vamos contribuir para esse momento novo que a gente quer tanto, que as nossas crianças tenham acesso à leitura. Então, é maravilhoso. Quando eu estou dentro de uma sala de leitura, aí que eu chego, a sala era um depósito. Era só um depósito de livros, de qualquer outra coisa. E a gente está transformando aquele lugar, né, Janaína, numa sala de leitura. Então, é maravilhoso, gente. E a criança chega, ela pergunta para você, o que vai ser aqui? Ah, uma sala de leitura. É uma biblioteca, tá bom. E, assim, a gente vai poder utilizar esse espaço? É muito gostoso ouvir isso dos aluninhos, entendeu? Então, eu estou muito feliz em fazer parte desse grupo com vocês. É maravilhoso convidá-los. Eu tenho uma filha de 27 anos e tenho um garotinho de 16 anos, que é maior do que eu. Meu bebê. E
Para minha filha, não muito, porque eu fui mãe jovem, então eu já trabalho desde aos 11 anos de idade, aquela coisa e tal, mas eu sempre tive contato com a leitura. É impressionante, gente. Estar no meio dos livros parece que faz parte da minha vida desde quando eu nasci, porque eu fui criada naquele esquema de escola, que nós íamos para a escola, fazíamos trabalhos na biblioteca, escrevíamos na papel ao maço, e se errasse tinha que fazer tudo de novo, aquela borracha horrível de lápis que apagar de caneta. Enfim, a minha biblioteca da minha cidade era linda, gente. É linda. Eu cresci ali. E, como eu disse para vocês, eu fui mãe muito jovem, assim, aos 20 anos de idade, então eu já entrei logo no casamento, responsabilidade, filho e tal. Curti muito ser mãe, mas com o meu filho de 16 anos, eu lia para ele, e isso era maravilhoso. Então, eu tive mais tempo de desenvolver esse gosto, nos dois, né, também, mas com ele foi diferente, ler para o meu filho. Então, eu tinha uma coleção maravilhosa do Maurício de Souza, que ele fez folclore, uma coleção folclórica. Então, era R$10 o livrinho, e eu devo ter uns 30, eu acho. Falei, toda semana tinha que ir na banca comprar, porque eles ficavam querendo, né? E aí chegou um momento em que o meu filho lia para mim. Eu achava aquilo muito gostoso. Era o nosso momento assim de carinho, de aconchego, depois de um dia inteiro de trabalho. Eu não podia dormir, ele não conseguia dormir sem que a gente contasse uma historinha para o outro. Então, é muito gostoso. Esse é o meu lugar. Como eu disse para vocês, eu sou mineira, mas eu já moro aqui nessa cidade há 27 anos, então eu me considero uma mineira caiçara. Aqui é o meu lugar. Eu plantei. Sim, eu saí de Minas com 14 anos de idade, Boa Esperança. E lá mora toda a minha família, meu pai, meus tios. Então, quando eu vou para lá, é aquela festa, é uma delícia, é aquele gostoso. Boa Esperança, sul de Minas, Circuito das Águas. Convido vocês a conhecer um dia. Maravilhosa. Então, gratidão. Eu senti uma energia deliciosa quando eu entrei aqui nessa casa. Relembrei os momentos da primeira vez que eu pisei aqui, com a professora, contação de história. Muito obrigada. Gratidão, Janaína, pelo convite. E que nós possamos trabalhar muito, maravilhosamente, que seja produtivo, que seja hilário, gostoso, prazeroso, né? E a Prefeitura de São Sebastião, com essa política pública, com todo esse acesso que nós temos, foi muito bom, né, Diba? Contribuiu muito, né? Então, é isso, gente. Obrigada pela oportunidade. Eu vou parar de falar, senão eu vou chorar. Que bom. Agora a Shirley vai contar para a gente, trazer, porque a bichinha estava trabalhando no período da manhã, não pôde participar da sua mãozinha, da abertura virtual, mas ela também está no Conselho Curador e trabalhou arduamente. Teve um dia que eu vim passar o dia aqui de São Paulo nossa Senhora, foi puxado demais a cabeça da gente, pulando de coisas para fazer. Muito obrigada, minha amiga. E, por favor, traga o que a gente pensou nessa programação. Bom dia, pessoal. Boa tarde, né? Já passou do meio-dia. Eu estou vindo do chão da escola, né, que é o lugar ao qual eu pertenço. Ainda não recomeçaram as aulas. Estar aqui em São Sebastião é muito honroso, né? Proporcionar essa festa aqui nessa cidade, que é mágica, né? E que tem uma pluralidade, uma diversidade de povos, de ideias muito fantástica, e além da própria beleza natural, né? Que nos move diariamente e nos alimenta, né? Você olhar para o mar é beleza, o mar é cura. Eu tenho esse privilégio de nadar nesse mar todos os dias para me recuperar, para me curar, né? E o que a Penélope falou desse trabalho, mas é um trabalho que
é muito prazeroso, né? Que vai reverberar, vai ecoar. E para a cidade é muito importante, ainda mais quando a gente vê os relatos, né? Que há um processo de construção transformador, né? Nessa questão de levar o livro, de valorizar esses escritores da cidade, que eu acho extremamente importante, porque é nesse processo que um estudante vê alguém da sua terra, né? Ele se identifica, ele se apaixona, né? E eu faço esse trabalho também, né? Na sala de aula, com esse recurso da literatura, que eu acho extremamente importante, e pautando muito a questão da literatura afro, né? Porque eu acho que, para além da construção do imaginário, para além da construção da própria autoestima, é uma construção da identidade, né? Para o aluno amar, para o aluno abraçar qualquer causa, ele tem que ter uma identidade muito construída, ele tem que ter uma autoestima muito valorizada, né, muito fortalecida, e a literatura faz isso, né? A literatura faz isso. Nós que viemos da comunidade negra e que por muito tempo não teve essa literatura como é hoje, né? Como nessa quantidade de pessoas incríveis, né? Essa construção não foi feita para nós na sala de aula, né? A gente ficava ali perdidos, né? E hoje em dia a gente vê uma literatura afetiva, uma literatura que fala de amor, uma literatura que fala de mulheres, que fala de homens, de pais, né, que são tão ausentes. O pai preto, cadê esse pai preto? Né, que a gente não consegue encontrar muitas vezes no mundo deles, dessas crianças, essa afetividade. E tem muitos escritores, escritoras que estão trazendo essa pauta dessa personalidade preta, né? E por isso que a literatura é tão importante nessa sala de aula. Eu estou muito feliz em compor, né, esse conselho curador com toda essa potência e falar para vocês que o diálogo tem se estendido muito. E isso, para mim, é uma grande vitória. Para mim, eu costumo falar que é revolucionário, né? Esse diálogo sendo estendido para a Secretaria de Educação, que tem um olhar sensível, né, para trazer essa diversidade, essas vozes que foram silenciadas, né, através da literatura, né? E também não dá para só contar com a Secretaria de Educação, né? A gente tem que contar com a cultura. E aí tem o Adiba, que é uma voz preta potente no nosso município, que realmente revolucionou a cultura, que abre para esse diálogo, muitas vezes, tem um olhar sensível para a causa, né? Então, eu estou muito feliz de saber que a gente pode andar de mãos dadas, né, em prol de quem? Em prol dessa geração que está vindo e que nós vamos precisar muito, muito deles, né? Então, a gente pode alimentá-los, nutri-los com essa literatura, né, que tanto nos encanta e que é tão importante. Gratidão. Para mim, mais uma vez, é uma honra fazer parte desse conselho, trazer, né, para essa festa literária internacional essa diversidade de nomes, pensando, pautando essa bioconexão, né, que isso é muito, nós fazemos parte disso. Todo momento que eu estou numa sala de aula, eu peço para os alunos olharem pela janela, né, porque a poesia está aí, para eles entenderem o que é uma maré cheia, qual a importância disso para a nossa vida, né? Olhar as árvores, a chuva, né, que aqui é tudo muito potente. Em São Sebastião tem um vento chamado vento noroeste, que, quando vem, né, tudo muito, marca muito, né, a nossa vida. Então, eu estou a todo momento convidando eles para entender que essa poesia está aqui, né, e que a resposta, muitas vezes, não está no Google, né? Então, esse município nos permite isso.
nos permite agir e entender o mundo de forma poética. Gratidão, mais uma vez, e agora eu passo a palavra. Ei, Sheila, obrigada. Gente, a gente está estendendo, mas eu gostaria de escutar um pouquinho a Luciana, que inclusive vai nos convidar para ouvi-la, maravilhosa hoje, à noite. E Josafá também, se quiser dar uma palavra, Bel, fiquem à vontade. E retomando o nome do André Argolo, também, que não está aqui presencialmente, mas está nas nossas vozes. A Adriana não pôde subir, mas está conosco. E a Truduá, do Rico também, que junto, Shirley, fizeram várias provocações e proposições nessa programação e estão presentes. Não foi só gente que veio, não foi uma curadoria pensada assim, um coletivo pensado, vamos fazer isso. Não, vamos fazer, eu faço, eu estou aqui, eu ajudo. Foi bem nesse sentido e isso foi muito, muito diferente. Muito diferente. Lu, convide para a noite, para a gente ir encerrando. Bom, então queria deixar aqui o convite, né, dizer que é uma alegria gigantesca poder estar aqui na terceira edição da FLIS. A segunda edição, a Companhia de Trás da Tela, que foi maravilhosa, uma programação incrível. E acho que, como a Lê, né, que falou que ela contando histórias é melhor do que falando, eu acho que eu cantando. Ogunde marabucaiale soba, olokun inaeja naina iemanjá, são rainhas do mar, misterioso mar, que vem do horizonte. É o berço das sereias, lendário e fascinante. Olha o canto da sereia e a laoloqueia luar em noite de lua cheia. Ouço a sereia cantar e o luar sorrindo, então se encantar com as doces melodias dos madrigais vão despertar. Ela mora no mar, ela brinca na areia, no balanço das ondas, a paz ela semeia. Ela mora no mar, ela brinca na areia, no balanço das ondas, a paz ela semeia. Quem é? 2 de fevereiro, dia de Iemanjá. Que lindo, Odoiá, que lindo. Que abertura, que coisa mais... Que presente. Bel, seja bem-vinda. Você quer dar uma palavrinha? Depois dessa não. Josafá, muito obrigada. Companheiro, parceiro. E Rafael, que eu conheci ontem, mas que vamos escutar hoje com Luciana. Vamos voltar à noite, gente? Vamos nos dar esse presente de escutar a Luciana juntos e juntas? Vamos, nesse 2 de fevereiro, nos darmos esse presente. Viu, Luciana? Muito obrigada. Me emocionou muito agora essa sua cantoria. Eu sou do choro mesmo, 100%. E eu espero olhar no rostinho de vocês para a gente presentear também quem vai olhar a gente virtualmente e ver essa felicidade, esse compartilhar entusiasmado que nós estamos aqui. Seja bem-vinda, terceira edição da festa FLIS de São Sebastião.